Olá, boa tarde. Não sei se vai entrar alguém aqui. Tô aqui na minha casa. Estava lendo sobre as escolas militarizadas, né? Parece que vai ser bem difícil o governo federal acabar com a militarização das escolas. Eu não sei, mas pode ser que seja difícil mesmo. Aqui mesmo, acho que essa escola aqui, ela é militarizada. No final do dia eu escuto sempre uma voz de homem ali falando no microfone, deve ser o tal do militar aposentado. E tem muito internacional aqui e tudo mais. Embora quando eu estudasse nos colégios de freira lá também tinha, mas era a época da ditadura, então também talvez fosse por isso. Eu acho que teve uma época que meio que já não tinha tantos esses hinos nacionais. Né? E, bom, agora é 5 horas, não faz mal. Eu queria falar, assim, dos meus insights, sabe? Eu tenho muito insight, sabe, pessoas? Sobretudo em ambientes de água. É isso que eu já percebi. Eu tenho insights quando eu estou na praia, andando no mar, assim, que eu ainda não entrei no mar, né? Mas eu vou entrar, agora que já tem salva-vidas, né? Eles já estão lá, porque já tem pessoas passando férias. Que é aquilo que eu já disse antes, que a cidade é feita apenas para os turistas, né? Tudo no mundo, eu acho que nem é só no Brasil. Tudo é feito apenas para quem paga as coisas. Então, por isso que essa coisa de Estado, proteger as pessoas, de uma administração de uma cidade, pensar nos moradores, que vão, por exemplo, para a praia. Não existe. Vamos pensar para quê? Né? As pessoas moram aqui porque querem, né? Só para dizer que a cidade funciona. Na verdade, a cidade só deveria funcionar mesmo nas férias, quando vem os turistas. Né? É que é meio impossível acontecer isso. Né? Virar uma cidade fantasma enquanto não há férias com turistas vindo. Mas então, falando desses meus insights. Oi, Maria Ângela, tudo bem? Falando desses meus insights, eu tenho esses insights sobretudo em ambientes de água, tá? Então, como eu falei, quando eu estou ou caminhando no mar, ou se eu entro no mar, e tomando banho. Tomando banho eu tenho muitos insights. Aliás, é ruim, porque é bem quando a gente não pode escrever as coisas. E às vezes nem gravar, né? Como é que eu vou pegar o celular no banho lá e gravar? Se eu estou andando nas águas do mar e não estou dentro das águas, dá para gravar alguma coisa. Também durante sonhos, tá? Eu nem sempre lembro dos meus sonhos, né? Acho que ninguém lembra. A não ser quando a gente tem pesadelo ou acorda no meio ali. Dificilmente eu tenho sonhos bons, embora eu já tenha tido. Né? Oi, Maria Angela, tudo bom? Você quer entrar? Quer conversar? Se quiser é só pedir aí. Né? E a gente conversa, tá? Acho que não pediu, né? Eu converso com as pessoas. Eu só queria conversar, que não tem essa de não conversar, de não existir pergunta que posso fazer, por exemplo, ou assunto que posso tocar, tá? Eu sou uma pessoa que eu posso tocar em qualquer assunto. Eu posso não querer responder alguma pergunta, mas aí eu digo, eu não quero responder, não quero falar e não pulo a pergunta como se não tivesse existido. Isso eu faço na minha vida porque eu acho a coisa primeiro, mais grosseira que é no mundo, né? Depois, é óbvio que as pessoas entendem que qualquer pessoa entende quando ela está sendo distraída daquilo. Tudo bem, Maria Ângela. Qualquer pessoa entende quando ela está sendo distraída, né? Isso. Então, desses meus insights, tá? Que às vezes também eu acordo, né, de manhã e sei muita coisa. É gozado isso, né? Mas é verdade. Então, agora sim, eu comecei a pensar novamente, me veio um insight assim sobre editoras, né? Que eu já estava falando disso faz tempo, né? Da editoras. E também da galeria de artes, das instituições voltadas à arte, aos artistas. Eu já estou falando disso faz tempo, porque realmente eu estou no mundo das artes há muitos anos, né? No mundo das artes visuais eu estou desde os 27 anos. Eu vou fazer 66 esse mês, no último dia do ano.
E no mundo do teatro eu entrei para o mundo, o universo, né? Não que eu não fizesse, porque desenhar eu desenho desde meus 3 anos. Escrever eu escrevo desde meus 10 anos. E teatro eu comecei com 6 anos na escola, no colégio. Então eu sempre me interessei por arte e gosto, e é onde eu ainda sou feliz. É o único espaço onde eu ainda me sinto feliz. Além, claro, de eu estar aqui no meio da natureza da praia, é outro espaço onde eu me sinto muito feliz. Porque realmente não tem mais nenhum, nesse momento na minha vida, tá? Já houveram outros espaços. Então, eu estava tendo os insights sobre as editoras para variar. Porque agora eu estou publicando livros. Aliás, eu já comecei a publicar livros em 98. Eu publiquei primeiro por uma editora considerada a grande editora na época, que era a Record, né? Em 98. Depois eu publiquei 3 livros pela Madras, que é outra editora de outro ramo, mas também grande no Brasil. Aí passaram-se muitos anos, eu continuei escrevendo, mas eu só publiquei em 2019 por uma editora portuguesa, que daí já é totalmente diferente, tá? Agora, esse ano, só esse ano eu publiquei 3 livros, porque eu mesma estou publicando, lá na Amazon, aquele negócio do Kindle lá, eu mesma estou publicando. Eu publiquei 3, isso. Um está em pré-venda e o lançamento dele é 31 de dezembro, porque é meu aniversário, então eu decidi fazer nesse dia. Que é um presente a mim mesma, né? Uma vez que meu aniversário, há muitos anos, ele não é mais comemorado. Aliás, ele nunca foi. Quando eu era criança, eu lembro muito bem dos amigos do meu pai, chegando dia 31 lá e dando presente para o meu pai, porque era final de ano. Ou então a gente indo passar Réveillon na casa de outras pessoas e também ninguém sabia que era meu aniversário. Teve algumas poucas ocasiões que ele foi comemorado, é por isso que eu odeio essa data. As pessoas não entendem. Poxa, mas 31, virada do ano, vai começando novo. Pois é, mas é meu aniversário e eu odeio essa data. Eu até agora desliguei o meu WhatsApp, porque eu não quero ninguém da minha família ou de amigos com quem que pouco se importam com a gente, que a gente pouco tem entrada com essas pessoas, né, que você quer conversar alguma coisa, as pessoas simplesmente não respondem, porque as pessoas são assim, elas não respondem, tá? Elas fazem de conta que aquilo não aconteceu. Então eu não quero que me liguem só por obrigação. Quem quiser, vem aqui, eles sabem onde eu moro. Quiserem, venham aqui, né? É isso aí. Estou preparando presentes para as minhas netas, vou enviar, assim que eu terminar, vou enviar pelo correio e pronto, acabou. Talvez eu faça um vídeo com uma história infantil que eu escrevi, mas eu não sei se vai dar tempo isso, né? Porque daí tem que fazer personagem, fazer cenário, um monte de coisa, mas eu ainda vou fazer isso para ela. Então, eu com os meus insights, né, das editoras. Aí, essa última editora que eu publiquei o livro, Oi Senhora do Fim do Mundo. Nós estamos no fim do mundo mesmo, a gente vai conversar sobre isso, tá? O que é esse fim do mundo que está para acontecer mesmo. Que não tem nada de místico nisso aí, certo? 2019 eu publiquei, eu acordei assim, sabe quando você acorda pensando, não, mas eu vou publicar em Portugal, porque eu tinha tentado publicar um livro, nossa, eu fiquei alguns anos tentando publicar esse livro, que eu mandei até para uma agente literária que eu fiquei sabendo, alguém me indicou, ela foi simpática comigo, tá, ela deve ter lido o início do livro, e daí ela me deu umas sugestões de que a história estava meio lenta, não sei o quê, que ela tinha um começo muito bom, mas que daí ela ficava lenta. Gente, eu reescrevi tudo. Eu achei que ela estava dizendo que era para eu dar uma reescrita e mandar de volta para ela, né? Então eu fiz isso. Isso foi 2014, 2015, eu não me lembro exatamente o ano, tá? Sei que eu fiz isso. Quando eu aprontei, eu registrei o livro e tal. Mandei para ela. Gente, ela foi estupidíssima comigo. Tá, quem quiser saber o nome dessa agência literária, eu falo no particular. Aquilo foi uma grande decepção para mim. Mas aí eu tinha um outro livro, né? Aliás, eu tenho vários. Eu tinha um outro livro, esse que é um romance-poema. Eu não chamava de romance-poema, eu chamava de romance poético. Foi o editor lá de Portugal que começou a dizer que era um poema-romance, então eu digo que é um romance-poema. É um livro grosso, eu levei 19 anos escrevendo esse livro, chama-se Respiração Boca a Boca. Foi a coisa mais bonita que eu fiz na minha vida, a obra mais bonita que eu fiz na minha vida. E então eu mandei para essa editora de Portugal, até porque a linguagem dele, ela é muito trabalhada, ela tem algumas metrificações, alguns poemas, ela tem rima, ela é bonita a linguagem, é bonita.
E eu mandei para ele porque eu sei que tem mais a ver com Portugal, essa linguagem, do que com o Brasil, porque no Brasil atualmente a literatura tem que ser de preferência de temas sociais e ser uma literatura mais seca, assim, que a gente sabe, a gente acompanha, né? E não é esse meu romance-poema, ele é um romance de poliamor, ele tem a ver com essa parte psíquica, ou mais romântica, mais erótica, né? É outra coisa. A minha literatura em geral é sobre isso. E a minha arte também, né? Teatro também, tudo isso. Então eu mandei para ele. E ele gostou de imediato, porque tem uma coisa que as editoras funcionam assim. Ou elas gostam já do teu livro, porque elas mentem, tá? Elas dizem assim para você. Você manda, né? Está escrito lá no negócio dela. Podemos levar 10 meses, 1 ano, ou não tem tempo para a resposta. Elas sempre dizem isso, tá? E aí você fica, né? Você acredita nisso. Mas isso é mentira. Elas veem todos os livros que chegam. Porque quando elas gostam, isso aconteceu sempre comigo. Nos 1, 2, 3, 4, 5 livros que eu publiquei por editoras, aconteceu a mesma coisa. Elas dão resposta imediata. 1 semana no máximo elas respondem que elas querem te publicar. Se elas não responderem nesse prazo é porque elas não querem. Tem algumas que respondem depois de 10 meses, 6 meses, 1 ano, elas respondem, dizendo que não vão querer, com aquela carta padrão delas, tá? E tem outras que não respondem nunca, né? E elas sempre dizem que vão destruir os originais. Bom, sendo original que está hoje em dia digitado, nem tem por que dizer isso, né? Claro que não vão te devolver isso, nem precisa, né? Então é isso, tá? Aí essa editora também respondeu nesse prazo, né? Disse que gostou muito do livro, o editor era muito bacana, muito simpático, e daí, enfim, falou que ia publicar, mas queria, que eu acho o livro muito grosso, que daí ia ter um preço, não sei, aquelas coisas que ele sempre fala. Então, para escolher os poemas-chave do livro, eu fiz. O livro ficou com 102 páginas, contando com ilustrações. Porque daí também, como eu sou artista plástica, e também ele pediu para eu fazer as ilustrações. Ou seja, ele não me pagou por ilustração e nem pelos poemas. É isso que eu quero falar, tá? Eu não ganhei nada. Mas o contrato, muito mal redigido, muito de qualquer jeito, assim, ele falava que eu ganharia 50% dos royalties. Olha que coisa boa, 50%. Uma editora como a Record, por exemplo, era 10%. Uma editora como a Madras, eles me deram 6%. Tá? E dizendo que aí o dono da editora, edição, depois na segunda daí vai ser 10% e de repente até aumenta. Só que nunca teve segunda, né? De nenhum livro. Aí eu gostei então, que essa editora lá de Portugal me falou que seria 50%. Só que daí tem um detalhe, gente. Era e-book, tá? E impressão a pedido. Quer dizer que cada pessoa pagaria um preço pelo e-book e um preço pela edição a pedido. Mas quando eu fui, por exemplo, eu tive que... Bom, pintou uma feira lá em Morretes. Eu não estava namorando em Morretes. Eu estava em Curitiba. Pintou uma feira em Morretes, eu quis... Porque aqui não está pegando direito. A feira lá de Morretes, eu quis participar, e deu tudo certo lá, conversei com o diretor da feira. Ele precisava dos livros físicos, né? Como é que eu ia fazer o lançamento de e-book lá? Então, eu escrevi para esse editor e pedi para ele alguns livros físicos, uns 10 pelo menos, até mais, de preferência, e que depois eu pagaria conforme as vendas. Já que eu sabia que tinha que, né? E ele me descontaria, logicamente, o meu valor dos meus royalties. Gente, ele falou que eu teria que comprar os livros, entendeu? E daí, no mesmo dia, ele falou assim, que se eu quisesse, que eu teria a opção de procurar uma outra editora. Sendo que no contrato, ele pedia exclusividade ali, tá? Mas quando eu pedi para ele me mandar os livros para a feira, ele falou que ele me dava, que eu poderia, que eu tinha autorização, apesar do contrato, que eu teria autorização para publicar por uma outra livraria os livros físicos, uma livraria não, editora, os livros físicos que eu queria. Gente, vejam bem, eu já mandei para Portugal meu livro pela dificuldade de conseguir uma editora no Brasil, né? Isso era uma dificuldade. Eu mandei para Portugal por isso, ele deve saber, ele é um editor prestador de serviço, né? É isso que eu sempre falo.
eu fiquei muito frustrada, eu não pude fazer esse lançamento, que estava marcado. Essa feira foi linda, pelo que eu fiquei sabendo, eu nem fui, né? Tá, teve escritores lá que eu gostava, tudo na feira. Não fiz lançamento. E aí, quando teve os concursos literários, né? Aí teve Oceanos, e logo em seguida o Jabuti. Eu pensei, poxa vida, já que poesia não vende, mas poesia entra em concurso literário, né? E aí, novamente, eu falei com ele. Eu falei que eu queria participar dos concursos literários. Porque lá em Portugal ele não mandou para lugar nenhum, sabe, o livro. Ele não divulgava e ficava só. Ele fez a distribuição em plataformas, assim, né? Não só na Amazon, tá? Era preferencialmente na Amazon. Porque a Amazon distribui teu livro, diz que distribui teu livro por tudo, tá? Só que se você procurar na Amazon lá o teu livro, você vai ter que digitar a maioria dos livros. Você digita o nome do autor, ou digita o livro, ou ISBN, daí você encontra. Porque quando você abre lá livro, por exemplo, poesia, abriu lá, não vai aparecer teu livro nunca. Aparece alguns lá, que são, ou são os que vendem, ou são algum acordo que fazem lá, que pagam, deve ser isso, né? Então, é dessa forma, tá? E depois agora, como eu estou publicando os meus próprios livros, eu mesma, é que eu estou vendo bem como é que funciona, que realmente não funciona, é isso que eu estou querendo falar. Aí ele leu as regras lá, e ele falou que ele ia então mandar o meu livro para esse concurso, mas que ele nunca tinha participado desse concurso, a editora dele. E eu mandei também, então ele mandou o meu livro e eu mandei. Mas por que ele mandou para o Oceanos? Porque é de grátis, né? Não precisa pagar nada para mandar. É digital e podia ser e-book, não exigia número de impressões, não exigia que fosse impresso, nada disso, tá? Então que bom. E tem o prêmio, né? Porque parece que era 50 semifinalistas, 10 finalistas e tem o vencedor de cada categoria, ainda tem o vencedor do prêmio e tal. E todo mundo sabe que em 2019 foi o Torturado, né? Ou era 2020, eu não me lembro. Então tá, mandamos o livro, tá tudo direitinho, eles avisam que tá inscrito, realmente tá inscrito. E naquele ano realmente foi muita inscrição, em primeiro lugar. Em poesia, eu acho que tanta gente escreve poesia, né? Eu sempre achava que poesia era tão difícil de escrever. Você lia lá um cara como Carlos Drummond, como Pablo Neruda, você pensa, poxa, não é qualquer pessoa que pode escrever poesia, né? Inclusive eu, né? Também, qualquer pessoa, né? Mas todo mundo escreve poesia. E, geralmente quando você lê os poemas assim desses poetas, eu não gosto. Eu não sei vocês, mas eu acho tão simples assim, tão banal aquele troço. Tem alguns que eu gosto, né? Alguns eu gosto muito. Então, que você percebe que a pessoa realmente escreve, né? Como Cláudio Daniel, esse cara, eu sei que esse cara escreve de verdade, né? Esse é um grande poeta, na minha opinião, assim, contemporâneo do Brasil, tá? Josely Viana, né? É outra que eu considero, assim, uma grande poeta brasileira atual. Mas isso também é minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua opinião, né? Rodrigo Madeira, do Paraná, eu considero também um grande poeta. Então foi isso, tá? Mandamos o livro. Aí o livro não entrou nos 50 finalistas. Não, a gente não soube do resultado, foi isso. Aí não me lembro mais o que era. Eu sei que no dia lá da premiação que eles iam anunciar, era... Não, eu acho que já os 50 finalistas eram anunciados, os semifinalistas eu não entrei. Aí os finalistas eu não me lembro. Eu sei que daí eles iam anunciar os premiados e eu fui assistir. Foi isso que aconteceu. Já sabendo que eu não tinha entrado. Eu não consigo lembrar direito, gente. Eu sei que eu estava assistindo o vídeo. Aí eles começaram a anunciar as pessoas. E eram jurados que tinha de Portugal, tinha de Cabo Verde, porque era tudo em língua portuguesa. Por isso que deu também para ele entrar, né? E do Brasil. E eu lembro que então os jurados lá, eles começaram a anunciar, alguém começou a anunciar os nomes, e tinha várias outras pessoas assistindo, que naturalmente eram os escritores. E o primeiro comentário, quando acabaram de anunciar os vitoriosos, as pessoas todas começaram a escrever lá. Poxa vida, mas não tem um livro de autor independente que venceu, que entrou para os finalistas ou que venceu. Foi o comentário geral.
tá? Pessoas que tinham elas mesmas publicado seus livros. Eu não tinha eu mesma publicado, pelo menos eu considerava isso, né? E não estava lá também, a editora aqui, né? E daí foi que eu comecei a olhar depois disso, porque tinha jurados ali, pelo menos uma jurada, que não era, não me lembro se ela era brasileira. Eu até lembro o nome dela, mas também não vou falar. Que ela falou ali, nossa, mas tem muitos livros, né, muitos escritores que mereciam estar nos finalistas e não estão. Ela ficou muito sem jeito, sabe, gente? E por que ela ficaria sem jeito, né? Senão porque eram meio que cartas marcadas. Eu não digo os escritores eram cartas marcadas, mas eu estou dizendo as editoras eram cartas marcadas. Porque daí eu fui olhar os últimos prêmios do Oceanos e eu percebi, porque é nítido, qualquer pessoa pode olhar, não só os premiados, mas os finalistas, os semifinalistas. As editoras que entram são aquelas editoras zonas que entram na maioria, tá? Aqui no Brasil é Companhia das Letras, que todo mundo sabe que é a grande editora zona do Brasil, e daí tem outras, tá? Tem algumas editoras que são meio que prestadoras de serviço, porque elas cobram dos autores de alguma forma, seja nessa coisa de você fazer um lançamento e você ter que comprar os livros, seja de alguma forma elas cobram. Tem umas que é bem cara de pau, né, que cobram ali, que diz, não, nós publicamos, daí já tem que pagar tanto. Adquire não sei quantos livros, paga tanto. Tem umas assim. E tem outras que não, que elas vão nesse revoluteio, até com essa minha editora, que para fazer um lançamento aí você tem que comprar os livros, né? É mais ou menos isso. Então foi isso. Eu realmente não tenho quase que autor independente, talvez tenha um ou dois, mas não tem. São editoras. Então, qual foi o insight que eu tive? Eu dei toda essa volta aí para chegar no tal do insight. O insight quando tendo, que assim, é que esses grandes concursos, Jabuti, Oceanos e alguns outros que também tem, que também eu não me lembro, eles são uma sociedade das editoras, sabe? Porque a literatura, ela começou a cair numa coisa de que as pessoas não têm dinheiro para comprar livro. Os últimos livros que eu mesma comprei, bom, agora eu tive um dinheiro aí, eu comprei livros né, caros, mas geralmente eu compro livros de sebo, tá? Livros que me interessam eu vou em sebo, daí é bem mais barato, dá para você comprar. Teve uma época que eu só pegava livro lá na biblioteca pública, mas era uma época que eu conseguia ler muito rápido os livros e devolver. Hoje em dia eu não posso mais pegar em biblioteca porque eu levo às vezes muito tempo lendo, como é que eu vou devolver? Então não dá. Então comprei sebos, PDF muitas vezes tem também na internet, né? Então você lê assim. E as editoras começaram a perder seus lucros. Então eu acho que mesmo, esse que é o meu insight, que mesmo as grandes editoras, elas publicam, elas fazem esses concursos, porque delas projetam o seu produto, os escritores, alguns, né? Eu não acredito que elas ponham todos na concorrência lá. Elas botam alguns escritores que elas julgam que tem chance, e ali elas continuam fazendo o nome delas. As grandes editoras, tem algumas ali que furaram essa bolha, porque tudo é bolha, né? E que estão ali também, e aí começa a valer a pena, então, esse negócio dos livros, entende? Também as editoras grandes, e mesmo essas pequenas, elas publicam muitos autores para continuar girando a máquina delas, que é publicar livros. E é por isso que elas continuam publicando, mesmo quando elas sabem que aquele produto ali não vai vender, tá? Mesmo editoras dedicadas à poesia, que sempre dizem que poesia não vende. Eu acho que poesia não vende em geral, porque é meio ruim, né? Tem muito poeta ruim. Então, quem que vai ficar comprando uma poesia ruim? E aí começa a englobar toda a poesia, né? Todo mundo já começa a achar que a poesia é uma coisa ruim e que não vai comprar. E daí quando você se depara com poetas como Paul Verlaine, por exemplo, você fica bestificado. Meu Deus, como tem poesia boa nesse mundo, né? Como tem autores, como tem bons poetas, mesmo contemporâneos, como tem, entende? Mas tá tão ali misturado no joio ali que é difícil você encontrar o trigo, né? Você tem que se dedicar muito para encontrar. E eu acho que mesmo os editores, eles teriam que se dedicar muito para encontrar a agulha no palheiro, tá? Então eles meio que publicam numa leva, assim, tanto romances quanto aquelas que se dedicam à poesia, publicam poesia, mas mesmo essas que se dedicam à poesia, elas não publicam só poesia.
Por mais que elas comecem assim, elas acabam publicando outros tipos de literatura, ou mesmo de livros que não são literários, porque é onde elas vão ganhar dinheiro, tá? E dos poetas e de autores que elas sabem que elas não vão vender, elas ganham dinheiro dos próprios autores, entende? É isso. Então o cara publica, porque ele sabe que você vai querer fazer um lançamento, e que daí você vai comprar os livros. É você mesmo que vai divulgar, isso divulga junto à editora. Então, olha só, ela não divulga e você divulga a editora. E daí, gente, quando tem muitos autores que gostam muito de um editor, de uma editora, porque é legal, porque é isso, porque ele faz um monte de coisa, mas nunca faz aquele serviço correto, que você, que é escritor, você vai viver da literatura. Nunca. Qual escritor no Brasil, por exemplo, que vive da literatura? Eu não tenho praticamente. Eu não conheço, pelo menos. Se vocês conhecem, me apontem. Vive da literatura. Quer dizer, ele passa o dia só escrevendo, ele não tem que ter outro trabalho, seja tradução, seja dar aula, seja qualquer coisa. Ele não tem que ter. Ele tem só aquilo. Me apontem esse escritor, por favor, eu quero saber. A gente daí tem que conversar com ele e saber como. A mesma coisa os artistas, né? Artistas visuais. Mas aí você vê, começa a pesquisar a vida do editor, e o que você encontra? Ele vive dos livros, dos nossos livros. Ele vive, porque ele não tem que ter emprego no escritório qualquer e qualquer outra coisa, a não ser esse emprego, esse serviço que ele tem ali da editora. Então quer dizer que ele vive dos livros. Ele não precisa ser escritor, ele até pode ser, como escritor ele não vive. Mas como editor, ele vive. Entendeu? Então é assim que funciona o negócio. O agente literário é a mesma coisa. Ele vive do seu trabalho, da sua agência literária. O agente artístico vive do seu trabalho na agência artística. O editor vive, o galerista vive, e o artista e o escritor nunca vive. Então onde que está a coisa complicada, né? Aí o meu livro também, quer dizer que ele não entrou no oceano, e ele não foi também nem escrito no Jabuti, porque tinha que pagar a inscrição cara do Jabuti. Teve até um problema naquele ano lá do curador do Jabuti, né? Não sei o que ele fez, não me lembro mais. É para você ver como o negócio não era muito sério, né? E daí também, além de ter que pagar, você tinha que ter livros publicados fisicamente, pelo menos 1000 livros. Então, dificilmente um autor independente vai ele fazer isso, a não ser que ele seja muito rico, né? Vai ser sempre uma editora que vai fazer. É por isso que eu acho que esses concursos literários são um clube de editoras, na verdade. Eles dão um prêmio, eles podem dar um prêmio, né? Talvez eles consigam patrocinadores, não sei. Eles dão aquele prêmio, eles lançam aquele escritor, e daí depois eles até vão aproveitar aquele escritor. Enfim, gente, eu acho que é assim que funciona, tá? E a grande maioria realmente não vai dar em nada publicando seus livros. Aí entrou, né? Bom, daí eu tive problemas agora com essa minha editora de Portugal, porque eu acabei não recebendo nada. Eles estavam, na verdade, dando meu livro, tá? Eles me faziam relatórios lá que eu tinha vendido além da meta que ele projetou para vender, tinha vendido, mas eu não recebia um tostão. E os royalties eram tão baixinhos, né? E ele dizia que não tinha como pagar também, porque era lá de Portugal, transferir para o Brasil. Aí foi uma confusão. Eu sei que daí eu acabei discutindo com ele, porque eu pedi o relatório bem assim detalhado, igual a Record mandava para mim, a Madras também, né? Eles pagavam direito. Aí ele mandou, porque ele começou a achar, primeiro ele não mandou, depois ele começou a achar que, meu Deus, será que eu estava duvidando dele, de que ele estava, sabe, mandando as coisas erradas, sabe, para me enganar. Acho que ele começou a pensar isso, que eu comecei a pensar, e lá cá para nós que eu comecei a pensar mesmo, né, porque estava estranho o troço. Então ele me mandou o relatório detalhado, e aí o que eu vi no relatório detalhado, que não era igual ao relatório resumido. No relatório detalhado estava ali que não tinha vendido todos aqueles livros que ele dizia que tinha vendido, e por isso que os royalties eram tão baixos. Ele tinha vendido poucos livros, bem poucos livros, e todo aquilo que ele falava que tinha vendido tinha sido dado naquelas promoções da Amazon ou de outras plataformas. Entendeu? Então, era uma mentira, né? Conversa para boi dormir. Quer dizer que realmente eu tinha a receber aquele valorzinho que estava lá, que eu tentava fazer os cálculos e pensava, meu Deus, porque tinha que transferir euro para... Eu estou testando o efeito aqui porque eu adoro os efeitos. Tá? Então foi isso, tá?
Aí, bom, ele falou pra mim que daí eu podia, então, que ele não ia mais vender o livro. Aí ele ficou perturbado, né? Que ele falou, primeiro você falou que você não estava interessado na venda. Realmente eu não estava, porque eu sabia que poesia não vendia, mas eu queria as coisas honestas. Eu não publiquei para dar meu livro, né, gente? Não é? Senão eu ia numa gráfica lá, fazia uma edição qualquer e ficava dando os livros para as pessoas. Eu não gosto de dar as coisas, o meu trabalho para as pessoas, porque, em primeiro lugar, as pessoas não valorizam nada quando você dá o teu trabalho para elas, tá? Elas acham até que é uma porcaria. Eu não queria nunca dar meu trabalho para ninguém. Eu não faço mais isso. Né? Eu quero só vender, como todo mundo. Qualquer artista quer vender seu trabalho e quer viver do seu trabalho, seja ele qual for. Não tem artista que não queira viver do seu trabalho. Se for para não ganhar nada, então que aquilo lhe projete para que seja lhe projete como um bólido para algum lugar legal. Só assim, senão a gente não quer fazer esse tipo de coisa. Aí ele falou, não, então eu não vou mais vender o livro, daí você vender, passar para você, não sei o que, só põe ali que fizemos a revisão e não sei o que. Aí eu falei para ele, não vou pôr nada de você. Quando eu for publicar de volta meu livro, eu vou publicá-lo na íntegra, portanto eu tenho que revisar todo o restante também. E daí eu não vou pôr nada de você, vou mudar a capa, vou mudar tudo. Não quero que tenha ilustração também, para que livro? Depois já tem que ter ilustração, não tem, né? E eu vou colocar, lógico, vou dizer que você um dia, a tua editora fez uma edição do livro, tá? Foi isso, tá? E agora eu nem encontro mais o meu livro, porque como ele é e-book e impressão a pedido, quando eu digito ele lá na Amazon, por exemplo, não existe mais. Entenderam a furada que eu me meti? Quer dizer, saiu da minha gaveta o livro para ir para o do editor. Se eu botar lá no site dele, consta lá, ele não é tão cretino assim, também consta lá, que existiu o livro. E daí por que eu desconfiei de tudo isso da editora? Porque eu comecei a publicar meus livros na Amazon. Eu aprendi a fazer o negócio lá, porque tem que fazer uma diagramação, né? Eu aprendi a fazer. Hoje em dia você pode fazer uma capa, a gente mesmo tira as fotos com celular, você não precisa ser nenhum fotógrafo profissional, né? Eles fazem a resolução lá, sai a capa, a edição da capa, a Amazon já tem os modelos lá, eu estou fazendo, mas também posso fazer num editor de fotos se eu quiser, tá? Dá para fazer, sai bacana, tudo, né? Então é isso, tá, gente? E daí eu comecei a ver que todos os passos que ele tinha feito no meu livro, a Amazon faz. Foi isso que eu vi. Eu pensei, olha só que cretinice. Quer dizer que o cara, na verdade, ele não é editor porra nenhuma. Ele apenas é um diagramador. Ele pegou meu livro lá, fez uma diagramação, realmente ajudou a fazer revisão lá, tudo. Faz uma diagramação melhor que a minha, porque eu não sei fazer. Estou fazendo lá do jeito que dá, né? E foi isso. Só que ele sabe distribuir para outras plataformas, eu não sei. Então, o meu livro, esses 3 que eu publiquei, ficou só na Amazon, até porque dá um trabalhão, sabe, gente? Você fazer um monte de coisa lá. E é isso. Até pro lugar onde ele mandou lá para divulgar um site lá, chamado Goodreads, um negócio assim, a Amazon manda. Quer dizer que nem foi ele que mandou. Sabe? Então, foi por isso que eu escrevi para ele, para querer saber do relatório verdadeiro, né? Que daí a Amazon te manda o relatório verdadeiro. E daí eu cheguei à conclusão seguinte, quando você publica na Amazon, é mais uma exploradora de escritores, tá? Porque eles não fazem nada. Eles pedem para você fazer a tal da pré-venda, eles não vendem nada. Tem um negócio lá que as pessoas que têm o tal do Kindle deles, elas podem ler 1, 2, sei lá quantas páginas do teu livro, não tem nada. Tudo não tem nada. Então eu não sei o que você tem que fazer para você divulgar o teu livro. Ou seja, se transformar você mesma numa editora de si própria, empreendedor de si próprio, que a gente sabe, estudando capitalismo, hoje em dia a gente sabe que isso não existe, né? Que uma pessoa que vira empreendedora, enfim, que abre uma empresa, ela tem que ter um grande capital para começar esse negócio. Se ela abrir troço sem capital, ela vai dar com os burros na água, não acontece nada. Se você é um artista, um escritor, você não quer abrir empresa porra nenhuma, você quer ficar lá escrevendo e ficar no ateliê, né? Artista não quer ser empresário. Se quiser ser empresário, ele tem que ter uma outra vocação, tá? Além do capital. Então é uma enganação. Quem está ficando rico também com os escritores imbecis que não tem editora é o cara da Amazon lá, o Jeff Bezos, né? É ele que fica milionário. Ele entrou no buraco lá porque ele sabe que isso é um buraco. Aí eles entram. Esse pessoal da tecnologia, eles são muito espertos. Eles estão entrando em tudo que é buraco, tá? Em todos os buracos. Eles entram nos buracos, por exemplo, Zuckerberg, agora vamos falar do Zuckerberg, né?
do metaverso dele, que é uma outra enganação, tá? Para começar, ele demitiu não sei quantos funcionários do Meta, lá, que agora é Meta, que chama a empresa dele, né? Não é mais Facebook. Ele demitiu não sei quantos funcionários, e daí esses funcionários demitidos estão contando que o metaverso é um elefante branco, que os próprios funcionários da Meta não entram no metaverso porque diz que é um troço que não funciona como prometido. Eles não entram no metaverso. E aí tem cursos hoje em dia de metaverso. A revista Exame está dando um curso lá, que começa sendo gratuito. Eu comecei a fazer um desses cursos, entrei lá no tal na demonstração do metaverso. Gente, é outra coisa super difícil, que você vai ter que entender a linguagem para você montar tipo a tua galeria particular lá para mostrar teu trabalho. Não é assim. Essas coisas eu tenho certeza que não são os artistas que fazem. O artista, ele pode, quando ele tem ele vai entrar no tal do metaverso com a sua galeria lá e ele vai contratar alguém para fazer isso por ele. Tá na cara que vai ser isso, tá? E agora eu percebi que tem pessoas começando a fazer propaganda no metaverso, tá? Aqui no Instagram mesmo. Eu vi um artista, um ator fazendo propaganda no metaverso, falando que é uma coisa do futuro, maravilhosa, que não sei o que vão usar a imagem dele do jeito que eles quiserem, quer dizer, do jeito que ele quiser, tá imaginando, né? Tipo, não importa a idade dele, não sei. E não é nada disso que vai acontecer. Já estão usando as imagens das pessoas, de atores, né? E a pessoa não tem controle nenhum sobre isso. Usa a tua imagem para fazer qualquer coisa hoje em dia, se quiser. Tá? Qualquer coisa. Até eu uso a imagem de quem eu quiser em aplicativos bem simples, misturo as imagens, lá faço um vídeo. Hoje em dia tem essas coisas, gente, é só se querer fazer. E tem uns mais sofisticados, claro, que daí são caros, pagos, e que pessoas que entendem dessas coisas façam o que quiserem, tá? Por isso que sempre falam que você publica fotos tuas, né? Se você for jovem, muito bonita, não sei o quê, publica tuas fotos meio que sem roupa ali, ou até foto, às vezes, de criança ali, eles pegam aquele rosto da pessoa, eles animam, eles fazem qualquer coisa, aí eles usam para tráfico sexual e tudo, tá? De imagens, né? Vocês vejam quanta coisa ruim que acontece hoje em dia no mundo. Tá? Todo mundo está atrás do quê? Do dinheiro. É capitalismo. É o estertor do capitalismo. Tá? Então fazem qualquer coisa. Aí tem uma política. Eu peguei uma política, Simone Tebet, vou falar o nome dela porque ela é figura pública mesmo, política, né? Ela no YouTube fazendo propaganda do metaverso, igual daquele artista. Só que ela fez assim só uma foto ali, tá? Naquelas postagens que eu acho que elas passam ali no YouTube e elas desaparecem, né? Então, se você não captar, não printar a imagem na hora, acho que você não consegue entrar mais. Do YouTube dela, particular, ela mostrando aquela imagem que ela fez no metaverso. Eu não sei o que é coisa do futuro, mesmo papo. Essas pessoas estão sendo pagas, inclusive a Simone Tebet. E aí eu fico muito desconfiada, meu Deus. Em primeiro lugar, ela é uma pessoa milionária, que a gente sabe que ela é latifundiária, né? Tem problemas dela lá no Mato Grosso do Sul, os indígenas revelam essas coisas lá do Mato Grosso, problemas muito graves. Assassinato que os latifundiários cometem lá, estupro contra as crianças indígenas. E eles dizem que a Simone Tebet está metida nisso. Eu não vou provar, gente, porque eu não estou lá, tá? Para dizer, mas eles dizem, os indígenas, aos gritos, aos prantos, aos berros, lá no canal do PCO, Partido da Causa Operária, tá? Para quem não sabe. Na descrição aqui eu vou deixar, quem quiser entrar lá no YouTube deles e procurar. Aliás, o canal deles é perseguido pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes falou que ia perseguir fake news, mas persegue o canal do PCO, que mostra verdades que ninguém quer saber, tá? Inclusive a gente, porque se eu ouvir os indígenas lá falando os horrores que acontecem na cara deles, a matança de crianças, os estupros, tudo, você não aguenta ouvir aquilo, tá? Eu quis fazer cortes dessas lives aí, eu não aguento ouvir de volta, gente, tá? E daí eu não fiz. Quem quiser, entre lá e vai descobrir. Aí por que a Simone Tebet, então, faria propaganda do metaverso? Tá, será que ela fez um curso, ela ganhou de grátis o troço e resolveu falar, elogiar? Esses políticos elogiam alguma coisa por nada, gente. Eles não elogiam nunca nada. Mas ela elogiou, ai que maravilha, o metaverso do Zuckerberg, né? Ela elogiou lá no YouTube, que não é do Zuckerberg. Aqui não sei se ela elogiou. Por que governo, uma pessoa que se diz ligada ao governo Lula, que não é da legenda dela, ela inclusive concorreu com o seu Lula no
no primeiro coisa lá, primeira rodada lá do primeiro turno, ela concorreu com o Lula, ela sabia que o Bolsonaro era um genocida, porque foi ela que falou na CPI que o Bolsonaro era genocida. Palavra depois retirada da CPI, inclusive no relatório, ninguém mais falava, depois que ela falou que era genocídio, que todo mundo devia se apegar no tal do genocídio, porque era mesmo, eles estavam vendo ali, ninguém mais falava. Só no final que foi falado de volta por um homem, um senador, e no relatório a palavra genocídio foi retirada. Era crime contra a humanidade, tá? E aí a dona Simone Tebet concorreu mesmo assim com o Lula, né? Eles pediram o tal do impeachment lá, mas ninguém dava o impeachment do Bolsonaro porque o seu homem lá da PGR, o Aras, engavetava tudo, que todo mundo sabe. Aí ela foi ainda concorrer com o Lula para tirar votos do Lula. Ela e o Ciro Gomes só foram tirar voto do Lula, que a gente sabe, né? Aí o Lula ganhou no segundo turno, meio que bem apertadinho ali, né? Do Bolsonaro, e por isso que tá acontecendo essa merdaiada aí desses bolsonaristas na porta dos quartéis lá, nas estradas, não sei o quê. E aí a Simone Tebet, imediatamente quando o Lula ganhou, ela foi se filiar ao Lula. Ela mesma falou em entrevista que quem chamou ela para a equipe do Lula foi a mulher do Lula, tá? A Janja, foi ela que chamou, não foi o Lula. E daí a Simone Tebet resolveu ir, porque claro, né? O governo vencedor, aliás, ia vencer no segundo turno, ela fez isso, né? E ela começou a fazer propaganda do Lula e agora parece que ela vai ganhar o ministério do seu Lula. Gente, eu li que será Ministério da Agricultura. Pelo amor de Deus, estou chocada se for Ministério da Agricultura que a Simone Tebet vai ganhar do Lula, porque ela é latifundiária, ela é do agro e tem todas essas acusações dos indígenas no canal do PCO, tá? Que é um canal sério, realmente é o Partido Comunista do Brasil, é o PCO, tá? E eles deixam lá as pessoas falarem tudo que elas querem porque eles estão interessados na realidade do capitalismo, porque eles são contra o capitalismo, é óbvio, né? Tá? E aí a Simone Tebet vai ser ministra da Agricultura e ao mesmo tempo ela está divulgando seu Zuckerberg que sempre foi o Facebook da extrema direita. Gente, quando o Facebook começou, não sei se vocês lembram, eu lembro que o Facebook soltava as imagens lá do Estado Islâmico, aqueles vídeos horríveis de crianças queimadas vivas em jaulas pelo Estado Islâmico, eles faziam isso, tá? Então, por favor, ele não faz mais, mas ele tem uma censura tanto no Instagram quanto no Facebook, filha da puta, né? Que eles não divulgam nada. Eu tenho certeza que essa minha live aqui não será divulgada para ninguém e aos poucos que eu virem a live eles vão deixar de me seguir. Eu tenho certeza. Porque é isso que acontece. Sempre que eu boto a boca no trombone aqui, muitas pessoas deixam de me seguir, o que significa que tem mesmo uma maioria de extrema direita aqui no Brasil e ainda continua nos canais aqui e tudo mais. E o Instagram e o Facebook, eles projetam os canais. Sempre fizeram isso. O YouTube fazia também. Agora, só que o YouTube é um pouco mais inteligente, porque ele não é do Zuckerberg, né? Ele já começou a dar uma divulgada nas coisas mais de esquerda, tá? Inclusive de arte, né? Eu não sou nenhum grande canal no YouTube, mas os grandes canais também, eles andam muito devagar, os canais da esquerda, enquanto os de direita, né? Meu Deus, é aquela coisa arada e vai conseguindo um monte de seguidores e vai ganhando dinheiro e patrocínio e não sei o quê. Agora o YouTube começou a dar uma cortada porque já é outro governo. Mas aqui no Instagram e no Facebook, eu nem entro mais naquele lixo de Facebook, tá? Eu mando as coisas daqui, você vai, eu nem quero saber mais o que está acontecendo lá, porque lá é um lixo perfeito mesmo. Então, a gente perde seguidor, as pessoas não querem saber, porque eu acho que é mais essas pessoas que estão aqui, né? As pessoas de esquerda nem sabem que estão, pra falar a minha verdade. Tá? Então é isso. E daí eu fico preocupada por quê? Porque se ela está divulgando Zuckerberg, o que significa? O que vocês acham que significa Zuckerberg sendo divulgado por uma pessoa que vai ser ministra do governo? Eu acho que significa que vai haver uma intervenção, sim, contra o Lula, tá? Porque é o capital estrangeiro que manda no Brasil. É isso. É eles que mandam. Eles querem continuar explorando o Brasil, as riquezas do Brasil, os trabalhadores do Brasil. Eles não estão interessados em um governo que vai proteger a Amazônia, por exemplo. Eles precisam explorar a Amazônia. E a dona Simone Tebet, se é uma latifundiária, se acontece toda aquela mortandade indígena, e para explorar os biomas, porque tem a Amazônia lá também, né? Tem os outros lá,
os outros biomas lá, eu não conheço muito bem todos os biomas, tá? Eu sei que aqui a Serra do Mar no Paraná tem só 12% da sua mata nativa, tá? Eu sei disso. Por que então que ela vai proteger a Amazônia e biomas e MST, né, o horror que o MST causa, né, meu Deus, porque, né, toda aquela, eu já falei disso várias vezes aqui, dou até preguiça de falar de volta, todo mundo já sabe, né? Então é isso, né, e por que que ela tá fazendo propaganda do Zuckerberg, do metaverso? E daí por que que esse metaverso não vai dar certo? Daí vai entrar toda aquela outra coisa lá dos cientistas agora que estão querendo provar se afinal nós fomos criados por um programador, o nosso universo é criado por programadores, ou seja, civilizações mais adiantadas que a nossa, que chegaram ao ponto de poder criar universos, como a gente daqui a pouco vai chegar se continuar nessa, né? Eles querem provar porque eles dizem que eles podem provar. Se é criado, se somos um holograma, o nosso universo, ou não. Eles dizem que podem provar isso, eles estão em busca dessas provas, por causa de erros que eles encontram, que teria de bytes lá, eu não sei explicar isso aí, né, gente? Isso aí é cientista que sabe explicar. E que eles podem provar isso, porque tudo no universo parece convergir para um ponto matemático, lá não sei como, que daí tem a mecânica quântica que poderia explicar todas essas coisas, eu não sei como é que funciona, mas que eles vão poder explicar. Se eles explicarem isso, o que vai acontecer? Primeiro que as religiões vão tudo para a cucuia, né? Porque elas só falam de Deus e não de um programador, né? E então, se Deus existir, vai ser para outras civilizações, nós que meio que furamos uma bolha, assim, que não era para furar, né? Talvez vendo um Deus lá que não era para ver, né? Não sei. Mas o que vai acontecer daí? Esses programadores aí, eles vão ver que a gente é perigoso, né? Que a humanidade é perigosa por estar descobrindo negócio. Eles podem desligar a humanidade, a Terra, sei lá o que, o universo, a qualquer momento, né? Eu vejo assim, pelo menos, eu sinto dessa forma. A gente vai saber, né? E aí o seu Zuckerberg lá, coitado, vai ser desligado também, né? Esse metaverso aí talvez até nem dê certo por causa disso. Vai saber se esse metaverso não ia furar alguma bolha aí dos programadores aí do holograma. Ai, não sei, gente, é tanta confusão que a gente não sabe. Então, quer dizer, você começa investigando um troço assim mentalmente, né? Depois você começa a investigar mesmo sobre um capitalismo, uma editora inserida no capitalismo que não deixa a arte, a literatura ir para frente mesmo, porque tudo ali é ligado ao capital e você acaba pensando nessas merdadas todas, né? Eu faço essas ligações assim. Eu não sou investigadora de porra nenhuma, então eu não sei fazer direito as ligações. Eu vejo fios soltos assim, e daí eu meio que... Eu vou falando, porque eu nunca vou escrever um livro, por exemplo, investigando coisas, porque não é a minha, tá? A minha é arte, né? É escrever. Eu me revolto com tanta merda que a gente vê. E a gente vai fazendo as ligações. A única coisa que a gente sabe é que a tua vida, ela não muda. E quando ela muda, ela vai caindo, ela vai decrescendo. Aí quando você começa a viver muito, né? Eu vou fazer 66 anos. Eu acho que uma pessoa como eu não deveria viver muito, não deveria chegar a essa idade, tá? Porque geralmente pessoas como eu, elas morrem muito cedo, tá? Elas não aguentam a vida. Elas vão morrendo cedo porque elas não aguentam, porque é insuportável mesmo. Você sentir coisas como eu sinto, você perceber coisas como eu percebo, e você não ter uma capacidade de mudança, como eu não tenho, da sociedade, né? Eu não tenho essa capacidade. Então eu fico apenas ali, vendo as merdas e sofrendo as merdas, e eu, no entanto, tô aqui. Eu fiquei lutando minha vida inteira para compreender o que acontecia na minha cabeça, na minha vida, no meu entorno, mas eu não posso mudar nada, né? As pessoas que têm essas capacidades de mudança, em geral, elas fazem alianças que não tem nada a ver com coisas artísticas e criativas, né? Então é isso, tá? Eu tô falando isso, claro que entrou muito pouca gente aqui, as pessoas já não entram mais quando eu faço lives, né? Eu deixo depois aqui, um dia quem quiser ver. Eu acabo salvando essas lives aqui, porque eu não devia fazer isso, devia deixar isso aqui. Passo para outros canais e essas coisas assim.
Até porque, por exemplo, um canal como o PCO, de repente o seu Alexandre Moraes resolveu derrubar o material deles e derrubou tudo, gente, no canal, em todos os canais dele. Eles tiveram que começar tudo outra vez, mas eles são um partido, né? É outra coisa, mas tem que começar tudo outra vez, porque se não salvam as coisas, elas acabam. Mas também, por outro lado, tudo vai acabar mesmo. Então, eu acho que tudo que você faz, no fim, acaba sendo uma coisa inútil. Ah, sei lá, gente. A gente tinha que refletir sobre essas coisas. Fora de religião, né? Porque uma coisa é refletir amparado por religião, né? É que quando você reflete as coisas amparado por religião, parece que tudo é tão bom, parece que tudo se torna tão fácil, né? E as coisas não são. Parece que sempre que as pessoas estão paradas em religião é para escaparem, né, de realidades assim muito ruins, né? É dessa forma que eu vejo, tá? Ninguém vai conversar aqui, que eu sei, mas eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui. Beijinhos para todos.